Muito bem, meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe sua vida. Estamos começando mais um Connect Family. Hoje, o estudo de número 11, quando a crise bate a porta. Como a gente pode enfrentar tempos difíceis. Olha que já tem algum tempo que o Senhor está nos alertando para isso, né? Não sei o que ele quer dizer com essa questão de estar sempre batendo na porta aí da questão da crise, de como enfrentar tempos difíceis, mas vamos em frente aí. Deus está nos preparando, quem sabe logo ali na frente nós iremos precisar ou vamos precisar ajudar alguém nestas condições, né? Então vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Nós estamos aí nessa jornada, Senhor, de aprendizado, de mentoria. Obrigado pelas pessoas que têm sido perseverantes, que têm, ó Deus, comparecido a cada estudo e têm caminhado até o fim. Que o Senhor os recompense, os abençoe com conhecimento, com sabedoria para lidar com essas questões financeiras. Que o Senhor também nos abençoe nessa noite em particular, em que estaremos aqui estudando este tema específico. Que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, nos dê entendimento, sabedoria, iluminação para que tudo que for decidido, ou entendido ou aprendido aqui possa ser aplicado em nossa vida. E que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pois muito bem, já estamos quase todos aí. Ah, o tema de hoje é quando a crise bate a porta, enfrentando tempos difíceis. O verso bíblico, que é o nosso texto áureo, o texto-chave, está no Salmo de número 46, verso 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia ou na angústia. Então vamos lá. Quando você pensa na cidade de refúgio, eram umas cidades que Deus mandou construir. Quando alguém cometesse algum crime não intencional, possivelmente os parentes daquele que morreu, por exemplo, numa morte acidental, iria querer vingar o sangue. Então, esse que tinha matado por acidente, ele corria para essa cidade de refúgio e ele poderia ficar lá até a morte do sacerdote, e ninguém podia fazer nada com ele ou contra ele. Então era uma forma da pessoa buscar proteção. Se ele conseguisse chegar nessa cidade refúgio, ninguém poderia tocar nele, ele estaria protegido. Então, veja, o salmista vai dizer que Deus é esse nosso refúgio. Quando nós estamos nele, nenhum mal pode nos tocar, o inimigo não pode nos tocar. Além disso, ele coloca a ideia de fortaleza, né? Você pensa aí num castelo medieval, construído normalmente em lugares altos, numa rocha, e ele tinha normalmente uma torre bem alta, né? Então era um ambiente muito difícil de ser penetrado pelo inimigo. Então, além da cidade refúgio, que você tem a ideia de proteção, tem também a fortaleza, que é a ideia também de proteção. O inimigo não pode alcançar ali em uma fortaleza. Então, o salmista vem trazer essas duas ideias, né? Deus é o nosso refúgio, então a ideia lá da cidade refúgio que tinha, e Deus é a nossa fortaleza, a ideia dos castelos, né? Da época que eram aquelas estruturas de proteção contra os inimigos, que tinha o fosso, que tinha muralha, que tinha todo um sistema para proteger contra os ataques do inimigo. Então ele está dizendo que Deus é isso para nós. Além disso, ele é o socorro bem presente. Quer dizer, não é um socorro que vai demorar, que vai ser rápido, mas vai chegar. Não. Ele já está presente na angústia. Então, ele não está dizendo que você não vai ficar angustiado, mas ele está dizendo que Deus estará bem presente lá na sua angústia. Então, você pode ficar angustiado. E no nosso caso aqui, pelas questões financeiras, né? Que pela crise que vai bater a nossa porta e a gente às vezes fica angustiado sem saber o que fazer. Então, o salmista não diz que Deus iria nos livrar, mas que ele estaria
nos socorrendo ali na angústia, estaria bem presente ali para nos socorrer nesta angústia e sendo ao mesmo tempo o nosso refúgio, a nossa proteção e o nosso socorro, né? Se hoje você tem o SAMU, que chega rápido, mas ele demora lá 3 a 5 minutos, a 10 minutos, às vezes a vítima morre, né? Por mais rápido que seja um atendimento aí de um SAMU, de uma ambulância. Mas Deus ele não demora nada, ele já está presente na angústia para te socorrer. Amém? Olha que coisa boa. E aí, nós vamos pensar que a vida, por mais que você deseje o contrário, ela tem as suas tempestades, né? Ontem, na mensagem, nós falamos bem sobre isso, né? As doenças vêm, o luto vem, por vezes um divórcio, né, que vai desestruturar uma família inteira, a separação, ou mesmo a própria crise de um país, de uma nação que nos traz aí dificuldades financeiras, um desemprego, enfim, várias situações que podem ocorrer que vão abalar as estruturas, né, de uma família. E nesses momentos a nossa fé vai ser provada, os nossos relacionamentos serão provados, a nossa capacidade de resiliência será provada, né? E aí, por vezes, aquele sentimento de impotência, o medo, a tristeza, porque quando a nossa situação particular ela muda para pior, né? Aí vem a tristeza, vem aquele sentimento de impotência. O que que eu posso fazer? Estou tentando arrumar um emprego e não consigo. Mas é nessas horas, né, de fragilidade que a fé em Deus ela se torna muito preciosa, muito importante para manter a unidade familiar. Então, uma crise ela não precisa ser o fim, né, de um casamento, um fim de uma família. Pelo contrário, ela pode ser utilizada para fortalecer ainda mais aquela família. Então, se a gente entende que nenhuma família está isento de enfrentar tempos difíceis, a Bíblia vai nos mostrar que até mesmo famílias de homens, não é, da Bíblia que passaram por crises intensas, como eles superaram essas crises. São exemplos para nós, né? E ela pode ser um terreno fértil para o nosso crescimento, a nossa maturidade. Então, repito a você, Deus não promete que nós não teremos lutas, mas ele promete que ele estará presente sempre em nossa vida. Então, nós precisamos reconhecer a crise sem perder a fé. Olha, a mulher da botija de azeite, o marido morreu, deixou as dívidas, o credor bateu a porta, marcou uma data para receber a dívida. Se isso não acontecesse, ele iria levar os filhos dessa mulher. Ela então procurou o profeta Eliseu e relatou a ele a crise em que ela estava, né? Então, ela não perdeu a fé, porque ela foi procurar o profeta de Deus. Ela talvez não soubesse o que fazer, mas ela foi procurar alguém que poderia orientá-la, não é? Então, negar a crise, ou agir como se ela não existisse, aumenta o sofrimento. Não, irmão, se você está com um diagnóstico difícil, é um diagnóstico difícil. Você está desempregado? Não, eu estou desempregado. O momento não está bom para mim. Você não precisa ser pessimista, mas pode ser realista e deve ser realista, né? Então, reconhecer o momento que você vive com honestidade, mas sem perder a fé, isso é muito importante. Porque quem não tem a fé, normalmente entra em pânico, não é? Começa a tentar achar culpado, mas quem crê no Senhor Jesus, ele tem sempre uma postura de fé.
E aqui nós trazemos, né, exemplos de homens e mulheres que enfrentaram perdas, doenças, separações, mas que tiveram na fé a força para seguir em frente. Por exemplo, Jó, que perdeu tudo, o cara perdeu a saúde, perdeu os bens, perdeu os filhos, mas não perdeu a fé. A vida ficou muito difícil para ele, mas ele não perdeu a fé. Ele faz essa declaração, né? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, quando você aceita que você está enfrentando um momento difícil, isso não significa que você não tem fé. Então, ser realista sobre a situação que você está no momento não é falta de fé, né? Porque a fé ela não elimina a dor da crise. Pelo contrário, ela vem dar um suporte para você encarar essa crise de uma maneira melhor, não é? E aí nós pensamos aí que as crises que mais abalam o lar são as doenças, as separações e o luto. Então, o objetivo do nosso curso era como enfrentar crises, sejam elas financeiras ou outros tipos de crise. E hoje nós não estamos nem pensando propriamente na crise financeira. Estamos pensando aí em crises que nos desestabilizam, né? Crises que tocam áreas profundas da nossa vida familiar e que requerem muito cuidado. Então, por exemplo, talvez as finanças estejam até razoavelmente tranquilas, bem cuidadas, já organizadas, mas alguém da casa pode ser acometido por uma doença grave. Imagina, não é uma crise? De repente chega o pai de família, chega a mãe, ou um filho que foi até o médico fazer um exame porque estava sentindo algo, e de repente ele vem e traz um diagnóstico difícil. É uma crise, né? Doença grave, né? A saúde física abalada, a família vai ser testada, né? Cuidar de uma família doente, um pai idoso, não é nada fácil, mas a fé ela vai precisar ser renovada diariamente. E aí a oração, a solidariedade dos irmãos, amigos na fé, elas se tornam indispensáveis. Mas é importante quando a família está unida, elas enfrentam juntos esses momentos difíceis. Outra situação que traz crise no lar, e hoje o nosso foco, como disse, nem é tão financeiro, são de outros tipos de crises, que as financeiras nós já falamos nas lições anteriores, né? Como lidar. Nós temos a separação e o divórcio. Imagina uma casa que parecia tranquila, um lar que parecia seguro, de repente o marido chega e anuncia o divórcio. Não quero mais continuar casado, estou indo embora. Ou a esposa. Não significa que teve uma traição, que o cara. Não, mas de repente ele não quer mais. Nós conhecemos, né, casos assim, de pessoas e casais que pareciam super estruturados e de repente anunciaram um divórcio. Então, os filhos entram em parafuso, a mulher ou o marido também, né? Imagina, essa ruptura de vínculo familiar, ela gera muita dor para os filhos, mesmo para os cônjuges. Esse momento é um momento de crise, que precisa de muito diálogo, muita oração. A Bíblia diz lá em Malaquias que Deus ele não gosta muito do divórcio, mas as pessoas estão divorciando muito, mesmo na fé cristã. Nós vivemos tempo em que o divórcio tem sido algo comum.
E aí a gente tem lá famílias com filhos de pais separados, tem uma depressão, tem alguns traumas. Às vezes vai para a escola, se for um menino um pouco menor, ele sofre bullying lá na escola, né? Então tem uma série de consequências. Às vezes ele pensa que os pais separaram por causa dele. Então, esse é o momento em que a família se abala. E tem uma terceira coisa que nós destacamos aí, que é, é o luto. Acidentes acontecem, de repente você perde aí um parente querido, pais perdem filhos, filhos perdem os seus pais. E aí, como enfrentar essa dor? Como enfrentar essa dor? Você, de repente, como um casal, amigo, que o filho recém-casado, um motoqueiro, ele tinha acabado de casar, um rapaz novo, estava indo para o trabalho de moto e sofreu um acidente. Ele desequilibrou, caiu e o caminhão passou por cima, foi uma morte trágica. E aí os pais se perguntam, cara, por que que Deus permite isso? E agora, como que a gente vai lidar com isso? Então você tem casos em que os filhos vão primeiro que os pais, né? E aí é muito difícil. Você perde um irmão, você perde sua mãe, você perde seu pai. A Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, mas é lá na frente. E agora, enquanto a gente está aqui nesse mundo enfrentando essas crises, neste momento é necessário que os membros da família se apoiem mutuamente, né? Por meio da fé, da oração, do diálogo. Cada tipo de crise traz um desafio diferente, né? Você não vai enfrentar a crise que um luto traz da mesma forma que a crise que uma separação, um divórcio traz. Então, nós precisamos estar preparados para a dor, ou seja, coisas ruins acontecem com pessoas boas. E eu disse só três aspectos, né, de crise aí, só o doenças, separações e luto, mas pode ter uma série de outras. Mas vamos pensar agora nesse ponto final sobre qual que é o propósito da dor. Por que que Deus permite que a gente passe por dor? Então, embora sejam dolorosas essas circunstâncias nas nossas vidas, as crises, elas podem ser usadas por Deus para moldar o nosso caráter, para aprofundar a nossa fé e até para unir a família. Quantas famílias que se encontram só no momento do velório, no luto, cada um para um canto, nunca se importou um com o outro, mas às vezes precisa de um luto para que eles se encontrem e comecem a conversar. Existem lições que não são aprendidas quando a vida está muito boa, né? Quando você tem a grana no bolso, quando você tem um emprego, quando você tem saúde, quando você está viajando para passear, quando você está comprando. Parece que está tudo bem. E nesses momentos, muitas vezes, a gente não ouve as orientações de Deus para nós. E por vezes ele nos dá um chacoalhão através de uma dor, opa, porque nos desperta, a gente se sente impotente, se sente pequeno, isso nos humilha. E aí a gente vai para Deus para perguntar, Senhor, por quê? Então é importante a gente encontrar o propósito da dor.
Primeiro, aprendendo com a adversidade. Tudo que acontecer de ruim com você, em vez de você murmurar, em vez de você perguntar só, por que comigo, por que com a minha família? Talvez você deva se perguntar, o que Deus está me ensinando através dessa situação? Pode ser que você saia até dela mais rápido, quando você aprende o que Deus está me ensinando através dessa situação. Eu me lembro de um moço, que eu não citarei o nome para não constranger por uma questão de ética, mas ele se converteu, começou a ir para a igreja, mas assim, não tinha nenhum compromisso. Ele ia na igreja ocasionalmente, não participava de nada e tal. O tempo passou e esse moço, ele foi diagnosticado com câncer. Aí parece que a enfermidade aprofundou a fé dele. Esse homem se tornou um crente fiel, temente a Deus, enfrentou aquela enfermidade assim com uma coragem incrível e morreu. Mas morreu assim, você dava gosto de ver ele como crente. Aí às vezes eu ficava pensando, engraçado, né? Quando ele estava bem, ele não era tão crente assim. Mas depois que ele enfrentou a enfermidade, né, que o levou à morte, ele ficou muito firme na fé. Não estou falando que toda doença tem esse objetivo, ou que toda doença fará isso conosco. Mas eu estou dizendo que a adversidade, ela normalmente nos ensina alguma coisa. Além disso, a gente precisa redefinir prioridades, né? Quando a gente passa por momentos difíceis, você reavalia o que é importante. Hoje, por exemplo, você vai reavaliar, não, eu quero viajar, quero comprar, quero adquirir. Mas se de repente você enfrenta um diagnóstico de uma doença dolorosa ou que talvez vá levar a sua vida em pouco tempo, algumas coisas não vai fazer sentido para você mais. Viajar para conhecer o mundo, qual o sentido disso? Comprar casa, carro, não vai fazer muito sentido. Vai fazer mais sentido se não, eu quero conversar mais com meus filhos, ou conversar mais com meus familiares. Percebe que muda quando a gente passa por umas situações difíceis, às vezes a, a nossa prioridade muda. Você pode observar um jovem, um adolescente que está cheio de sonhos, cheio de projeto, e ele pensa que é um monte de coisa. Mas quando vem uma dor, por exemplo, uma pessoa que passa por uma situação assim, onde ela quase morre e ela volta, algumas coisas perdem a importância para ela e outras se tornam mais importantes. O relacionamento, estar junto, receber carinho, dar carinho, entende? Além disso, a diversidade ela pode fortalecer os vínculos. Quando todos se unem para, né, dar o apoio moral, que nós podemos dizer assim, né, para aquela situação dolorosa, é, isso traz unidade àquela família. As pessoas vendo todos lutarem juntos ali, né? Como, por exemplo, você tem um pai idoso, uma mãe idosa que precisa de cuidados ali o tempo todo, aí de repente toda a família se junta para ajudar, seja financeiramente, seja com os cuidados constantes. E de repente isso une a família, né? Que as pessoas, mesmo que venha a perder aquele ente querido, ao final elas se veem uma família unida. Ou quando tem um filho especial, né? Já pensou? Casal cheio de sonhos, de repente, quando vai ter o filho, nasce um filho que a gente chama de especial, né?
que vão requerer cuidados assim desafiadores. Isso une ainda mais esse casal. A dor muitas vezes nos une. Ela muitas vezes desenvolve a resiliência. As pessoas perdem um pouco a arrogância, né, a prepotência e se tornam mais humildes, mais acolhedoras. E pode ver, as pessoas que sofrem mais, elas são mais humildes, mais acolhedoras, têm uma simplicidade maior. E muitas vezes tem alguma crise que, depois de superada, ela vai se tornar um testemunho, né? Vai se tornar um testemunho. Eu me lembro aqui nesse caso da. Eu tenho uma irmã que passou por um aneurisma e tchurururu, ela morreu. Foi difícil, porque tinha filhos novos, foi muito complicado. Mas tem a situação de outra que passou pela mesma situação de aneurisma e tchurururu. Ficamos lá pensando que talvez a perderíamos e ela voltou à vida. Deus permitiu que ela voltasse. E assim, hoje a vida dela é um testemunho. Ela não comemora o aniversário no dia do nascimento, mas no dia do renascimento. No dia que ela saiu lá, ganhou alta do hospital. Aí ela considera aquilo como uma nova data para comemorar, para celebrar. Aí ela faz um culto. Esse ano mesmo a gente foi lá, não sei se é o segundo ano ou o terceiro que ela faz esse culto de gratidão a Deus. Aí ela chama as pessoas, faz ali uma festinha, como se fosse o aniversário dela, mas é um aniversário de saída do hospital, porque ela viu a sombra da morte, né? Mas Deus a trouxe à vida. Então, quer dizer, se tornou um testemunho. E tem muitas dores que se tornam o nosso ministério. Isso aqui eu aprendi, ó. Deus me revelou isso aqui, ó. Me mostrou. Tem dor que se torna o nosso ministério. Ou seja, você já viu uma mãe, por exemplo, que perde um filho assassinado, um exemplo. Ah, o filho foi assassinado. Aí ela começa um movimento ali de mães que tiveram seus filhos assassinados para tentar aprovar uma lei, para tentar ter mais policiamento ali naquele bairro, etc. E cria um movimento, um ministério. Pessoas que às vezes queria tirar a própria vida, estava pensando em suicidar e acabou superando, e aí de repente ela começa a ajudar pessoas que têm a mesma vontade, entende? Alguém que invernou nas drogas e sofreu muito e de repente conseguiu superar, tem uma história de superação, e essa pessoa então começa a cuidar de outros que estão na mesma situação. Então é muito importante você entender que por vezes a sua dor se torna o seu ministério. Então, meus irmãos, as crises fazem parte da nossa jornada neste mundo. Ninguém está imune às doenças, a perdas, a lutos, separações, mas uma crise não precisa ditar o futuro da sua família. Deus, ele é o nosso refúgio, lembra? É o socorro na hora da angústia. No momento da dor, é só Deus para ser o socorro na angústia, né? Mas nós temos aí a fé que nos permite emergir da dor mais forte, mais sábio, mais prudente, com prioridades diferentes. Então eu digo a você que uma família que caminha com Deus sabe que nenhuma tempestade vai durar para sempre. E que mesmo a noite mais escura vai terminar com o amanhecer. Então a dor não é o fim da história.
Deus, na crise, ele vai trabalhando em nossa vida para nos moldar e nos preparar para viver novos começos. Então, eu desejo a você que cada desafio que você e sua família enfrentar na vida, qualquer aspecto, doença, separação, torça que não haja, e se houver, tem de enfrentar. É tão triste, eu trabalhei um tempo com família, né? Com direito de família, e teve alguns casos em que eu tinha que ir lá no fórum. Às vezes do lado do marido, às vezes do lado da mulher. Aí lá eles brigavam, querendo a pensão, querendo a guarda da criança, querendo o direito de visita, e brigavam, e você ficava pensando assim, puxa, a pessoa viveu aí 5 anos, 10 anos, era, beijava, abraçava, tinha relações sexuais. Agora olha um para o outro como se fosse inimigo, e às vezes os filhos no meio da situação. Aí quando termina ali a audiência, aí você observa assim, a mulher vai para um lado, o marido vai para o outro. Que triste, não é? Mas olha, a família que ora unida, chora unida, se levanta unida e consegue transformar as crises em degraus para a maturidade. Amém? Olha, tem um desafiozinho que eu queria que você pensasse nele, né? Um é a carta da esperança. Escreva uma carta para alguém que talvez esteja passando por uma crise e dá lá um apoio moral, umas palavras de esperança. O que que você acha? Outra coisa é fazer como a minha irmã faz, é o culto do recomeço, que é realizar um culto para agradecer a Deus por uma vitória que ele trouxe em uma circunstância difícil que a sua família enfrentou. O que que você acha? Não é legal? Vamos ler aqui os versículos bíblicos. Diz assim, ó, quando passares pelas águas, eu, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Olha que texto profundo. Tiago diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Ore. Está alguém alegre? Louve. Está alguém doente? Chame os presbíteros. Aí vai ter que ir lá na igreja presbiteriana, né, pastor Evaldo? Mas pode substituir essa palavra por pastores ou anciãos da igreja. E estes orem sobre essa pessoa, ungindo, inclusive com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé, não o óleo, mas a oração da fé, salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Parece que nesse caso a pessoa estava doente por causa de algum pecado. E aí ele recebeu oração, o Senhor perdoou o pecado e ainda levantou essa pessoa da doença. E aí ele continua dizendo: confessai os pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para vocês serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, aí, o valor da oração, seja ela coletiva, seja ela individual, seja ela de uns pelos outros, que Deus ele poderá nos ouvir. Lá em Malaquias 2,16 diz assim: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio. Portanto, cuidai de vós mesmos, não sejais infiéis. O Salmo 143, verso 7 diz assim: ele sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas, né? Lhes cura as feridas. Em Apocalipse
21:4 diz que o Senhor, né, nos enxugará dos olhos toda lágrima. A morte não existirá, não vai haver luto, não vai haver pranto, não vai haver dor, porque todas as coisas passaram. Então, essas são promessas escatológicas, né, para o futuro. E mais um texto bíblico diz assim: meus irmãos, fiquem felizes quando passar por provação, porque a provação da sua fé produz perseverança. A perseverança, tendo a ação completa, você vai se tornar perfeito e íntegro e em nada vai ser deficiente. A última coisa é pensar assim: em momentos de crise, você tende a negar o problema ou você enfrenta com fé? Hum? Como que sua família pode aprender a reconhecer as dificuldades sem perder a confiança em Deus? Sua família está conectada a uma comunidade de fé que oferece suporte? Né? Qual dessas crises seria mais difícil para sua família enfrentar hoje? A doença, separação ou luto? Como preparar-se emocional e espiritualmente, como preparar, né, a sua casa emocional e espiritualmente para tempos difíceis? E a última pergunta, olhando para trás, em alguma crise passada, sua família aprendeu alguma coisa? Qual que é o propósito maior que vocês podem encontrar numa dor atual? Se vocês estão enfrentando uma dor atual, o que que isso pode estar querendo ensinar a vocês? Eu vou encerrar a gravação e nós vamos conversar um pouquinho. Veja que a nossa lição hoje eu estou falando mais lento porque é um tema sensível, não é fácil, né, de falar sobre ele. Não sei se você está enfrentando algum momento difícil, não crise financeira, estou falando de outro tipo de crise, de saúde, de luto, de separação. Se você já enfrentou, não é o que você aprendeu, quais foram os ensinamentos, né, que você adquiriu com aquilo, a maturidade que você adquiriu pelo sofrimento, porque a nossa vida é assim mesmo, cada ruga que a gente tem, como é que chama esse negócio aqui? Cada pé de galinha é também um sinal de maturidade, né? A gente não pode só envelhecer, a gente, só o corpo físico envelhecer, nós precisamos amadurecer. E é o tempo, são as lenhadas da vida que nos amadurecem. Então, cada ruga, cada pé de galinha também significa que as provações foram duras, mas certamente nos tornaram pessoas mais fortes, mais maduras do que éramos antes. Às vezes como que você passou da adolescência, da juventude para a idade madura? É as crises, né? Agora você tem que trabalhar, agora você tem que sustentar a sua casa, agora você ficou desempregada, agora você ficou doente. E a gente vai tomando lenhada. A vida vai se encarregando de dar lenhada na gente. Uns mais que outros, obviamente, mas todos tomamos umas coças da vida. E isso vai nos amadurecendo, né? Você aí, o pastor, né, no ministério pastoral, vai tomando as lenhadas, vai aprendendo, né? Às vezes chega do seminário, né, pastor, Eval, cheio de querendo mudar o mundo, que você vai transformar tudo, e chega lá, ó, toma lenhada. Aí você vai amadurecendo, vai baixando a bola um pouco, mas vai se tornando mais resistente. Não desiste fácil das coisas, se torna mais perseverante. É assim. No trabalho, né? Você tentou várias coisas, não deu certo e tal, você vai aprendendo. A vida é um aprendizado, mas os maiores aprendizados que nós temos são diante das situações difíceis. Então, em tese, as pessoas mais maduras são as pessoas que sofreram mais. Elas têm mais história para contar. Então, eu encerro aqui só a nossa gravação. 1 minuto.